E recuamos agora até junho de 1706 para um momento da história, a tomada de Madrid pelo exército português. Um momento contado pelo escritor Mário Silva Carvalho, nosso convidado em estúdio. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. O exército português conseguiu nessa altura um dos maiores feitos da sua história. Verdade. E é um momento muitas vezes esquecido por nós. É verdade. Nós temos essa característica de ter uma memória curta, mas é de facto um dos grandes acontecimentos militares da história portuguesa. Um exército comandado por António Luís de Sousa, o Marquês das Minas, depois de uma campanha magnífica que conquistou um conjunto de cidades espanholas, entrou em Madrid e fez nomear rei de Espanha Carlos III, no dia 28 de junho de 1706. E como é que nós conseguimos esse feito, comparado com um país muito maior que o nosso, a vizinha Espanha? A história é interessante. Eu, de facto, desafio a lerem o livro para bem entenderem a história. Não quero desvendar tudo aqui, não é? Tudo começou, não, nem tenho tempo, não é? Claro. Mas tudo começou com a morte de Carlos II de Espanha. O rei Carlos II de Espanha foi um rei com muitos problemas de saúde, psicológicos e físicos, e não teve filhos. E como não teve filhos, as famílias da Europa julgaram-se com ligações à família real espanhola, julgaram-se com direito à coroa. Entre eles também o nosso Pedro II, que era o rei de Portugal. Mas, de facto, houve um movimento e perfilaram-se dois grandes candidatos. O filho de Luís XIV de França, Filipe, e o filho do imperador da Áustria, Leopoldo I, e o Carlos. Portugal começou por apoiar Filipe, mas nestas coisas, às vezes, os interesses falam mais alto e os ingleses mandaram a Portugal, enviaram a Portugal um emissário, Methuen, todos nós já ouvimos falar do famoso Tratado de Methuen, e Portugal mudou de barricada e passou a apoiar Carlos III. Estamos aqui ao lado de Espanha, obviamente, o nosso país passou a ser um palco da guerra. E o Filipe V, em 1704, invadiu Portugal. Conquistou o Alentejo, conquistou parte da Beira Baixa, Castelo Branco. Em Portugal havia dois pequenos exércitos, o exército do Alentejo e o exército da Beira, e começámos a fazer uma reação lenta a esta invasão e conseguimos sacudir essa pressão muito grande. E aí depois, mais tarde, o Marquês das Minas, em 1706, faz uma sortida muito violenta em Espanha, conquista a cidade de Rodrigo, conquista Salamanca, Ávila rende-se e entra em Madrid e faz reunir as cortes e elege o Carlos III como rei de Espanha. A história vai continuar e não acaba bem, mas de facto o livro fala nisso e fala também de um grande amor que o acaso trouxe ao dia-a-dia de quem relata na primeira pessoa este livro, que é um oficial português, oficial não é? português, nascido no Brasil, e que um dia encontrou uma bela donzela em Salamanca e, enfim, teve um amor para toda a vida, um amor impossível. Ela era de condição muito superior à dele, mas, enfim, a história vai se desenrolar e ele vai manter essa paixão até o fim. Este feito histórico também foi, no fundo, para vingar outros episódios que ocorreram no século anterior, não é? De facto, 100 anos antes, os espanhóis estavam em Portugal, os Filipes eram os reis de Portugal. Em 1640, em dezembro de 1640, nós conseguimos iniciar um processo de restauração. Curiosamente, 28 anos depois, já é o regente Dom Pedro II que consegue fazer uma concordata com a rainha de Espanha e se cria um armistício e depois faz um tratado de paz. É licenciada em História, mas foi bancário, não é? É verdade. Teve uma carreira de bancário e agora decidiu escrever muito rapidamente. Porque é que... Olha, sabe, às vezes eu sempre gostei de escrever e a história sempre me despertou muito interesse e muita curiosidade. Eu penso que a escrita foi uma descoberta que eu fiz que enriquece muito os meus dias, que preenche muito os meus dias, que obriga o meu cérebro a cavalgar numa permanência. Enfim, este não é o primeiro livro, já publiquei em 2014 o Diário de um Carbonário. E continua ativo agora. E continua ativo, continuo a escrever todos os dias, porque entendo que é um sinal de vitalidade que eu preciso de regar todos os dias. Muito bem, muito obrigada por ter estado connosco. Um bom fim de semana. Muito obrigado, o prazer foi meu.